Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de topografia, dessa vez aula 5, onde a gente vai aprender a fazer o cálculo dos detalhes que estão dentro da poligonal. Para quem não lembra o que é o detalhe, a gente vai fazer uma pequena revisão antes de dar uma olhada em como fazer as contas, então não se preocupem. No planejamento da aula de hoje eu vou então fazer essa revisão, explicar como funcionam as contas, e depois a gente vai partir para um exemplo prático. Antes de começar a matéria de fato, eu só queria lembrar que o canal, o Movimento Tonin, tem uma maneira de ser apoiado financeiramente. Então, se você gosta das aulas, gosta dos conteúdos que tem aqui, os outros projetos, enfim, você pode doar qualquer valor, não importa o quão baixo seja, já me ajuda a me manter motivado e a comprar vários materiais, livros e equipamentos para poder manter o canal funcionando e trazer cada vez mais coisas novas para vocês. Então, agradeço qualquer apoio nesse sentido, na divulgação também. E vamos lá para a parte teórica. O que são os detalhes que a gente já viu nas aulas passadas? São pontos de interesse dentro do terreno que está sendo analisado. Eles vão ser encontrados a partir dos pontos da poligonal que a gente traçou na aula 4, que a gente fez o levantamento. Então eu tenho aqui o alinhamento, os alinhamentos da poligonal, e eu tenho, por exemplo, uma árvore que é o meu ponto de interesse, o meu detalhe. A partir dos pontos da poligonal, eu vou conseguir medir a distância e as coordenadas dessa árvore. A gente já tinha visto dois métodos de fazer isso, que era o método das coordenadas polares. Era feito através da medição de um ângulo e de uma distância. Então, por exemplo, a partir da estação aqui eu medi um determinado ângulo e uma distância, e assim eu conseguia calcular a coordenada. Também foi visto o método das intersecções, que era feito com apenas medições angulares. Eu tinha dois ângulos sendo medidos, e isso formava um triângulo que me permitia também descobrir as coordenadas. Então são essas duas maneiras de fazer. Uma coisa que tinha sido omitida até agora é que a medição dos detalhes, em um campo é feita simultaneamente com os pontos da poligonal. Então eu tenho uma outra tabela de exemplo aqui, não se preocupem com os valores nem nada. Mas, por exemplo, se eu estou na estação C e eu estou visando o ponto B, eu posso aproveitar que eu já estou nessa estação para medir os pontos 3, 4, ou enfim, quando eu estou na D, eu meço a D para C, para A, e o 5, 6, enfim. Eu não preciso necessariamente medir só um, CB, depois DC, depois AD. Eu posso medir várias coisas a partir de uma mesma estação para já agilizar um pouco o processo. Quais são os detalhes nesse caso? É um prédio, Então eu tenho dentro da minha poligonal uma determinada construção que eu quero saber as coordenadas dela. Então fica aqui um exemplo para vocês de como isso funciona na prática. Nessa aula a gente vai usar como base a mesma poligonal que estava sendo usada nas aulas passadas, e os detalhes que vão ser medidos, os pontos A, B, C, D e E, são referentes a uma construção dentro desse terreno. Dando uma ampliada nessa imagem, eu posso perceber que eu estava no ponto E0, com a minha estação aqui, e eu visei o ponto B medindo um ângulo e uma distância, certo? Um ângulo e uma distância. Então, o método que está sendo usado é o das coordenadas polares que a gente acabou de revisar. De acordo com o interesse do levantamento que você está fazendo, você vai decidir a partir de qual ponto, Se eu quisesse, eu poderia, a partir do E0 aqui, olhar para o ponto C também, mas eu não fiz isso. Então, dependendo do seu interesse, da proximidade, você vai decidir a partir de onde você vai olhar o quê. E também você vai decidir se tem algum ponto que você não tem interesse. Então, por exemplo, eu poderia ter outro ponto aqui, Mas vamos supor que isso simplesmente não me interessa, então eu não marquei nada aqui. Beleza, tendo feito esse entendimento inicial da teoria, essa revisão, vamos para um exemplo de cálculo. Lembrando que a nossa poligonal já está fechada, a gente já fez ela na aula 4, essas medições aqui que foram feitas em campo agora são em relação aos detalhes. Então eu tenho, por exemplo, a minha ré em E3, a estação no E0, e a minha vante, onde eu estou visando, é o B. Então eu tenho esse ângulo e essa distância. Esse ângulo e essa distância, e os ângulos zenitais, que é a parte vertical. Também tem agora com E0 sendo a ré, E1 a minha estação, e o A avante. Então eu estou medindo um ângulo aqui e uma distância aqui. Tudo agora está sendo utilizado para definir a localização dos detalhes. Essas daqui foram então as informações obtidas com essas medições em campo. Alguns passos vão ser bem parecidos com quando eu fiz a poligonal. Qual que é o meu próximo passo agora? Saber a distância horizontal. A gente sempre obtém distâncias inclinadas em campo, e usando o zenite eu descubro o ângulo vertical e depois a distância horizontal. Isso a gente já tinha feito na poligonal.
A horizontal vai ser a distância inclinada multiplicada pelo cosseno do ângulo vertical, que é esse aqui. Assim como na poligonal, o ângulo é bem pequenininho nesse caso, então a distância horizontal ficou praticamente a mesma que a inclinada. Mas é só para mostrar para vocês que esse passo existe, ele é bem importante. Já temos então ângulos e distâncias horizontais encontrados. Falta, assim como nas aulas passadas, determinar os azimutes dos alinhamentos, encontrar a variação de distância, né, dx e dy, e depois encontrar as coordenadas. Então o procedimento é bem parecido. Um detalhe importante é que sempre que a gente faz a compensação, seja ela angular ou linear, da poligonal, a gente muda o formato dela. Lá na aula passada, no passo 8, a compensação da distância muda o formato da poligonal. Como que isso funciona? Vamos imaginar que eu tenho a minha poligonal, né, antes da compensação, desenhada aqui. Uma coisa mais simples agora, um quadrado. Se você olhar de longe ela, talvez ela até pareça certa, mas quando você desenha, por exemplo, no AutoCAD, e dá um zoom em um determinado vértice, eu vou meio que ampliar esse vértice aqui, a gente percebe que existem, né, por causa dos erros das medições, muitas vezes eles não estão conectados, esse vértice aqui não está conectado. E aí a gente faz a compensação justamente para que as distâncias fechem, né? E aí a poligonal fique certinha. A questão é que quando eu faço esse fechamento da poligonal, essa compensação das distâncias, concorda comigo que eu mexi no formato dela, né? Eu ou diminuí ou aumentei os lados, enfim, e os ângulos podem ter variado também. Por causa disso, eu preciso recalcular os azimutes antes de poder fazer os detalhes, que é o que a gente quer aqui. Na aula passada, então, a gente tinha essa tabela aqui, né, das medições da poligonal, e as coordenadas que foram encontradas e compensadas certinho. Eu decidi começar pelo ponto B, pelo detalhe B do prédio que a gente vai analisar. Então, vamos usar ele de primeiro exemplo. Eu voltei aqui um pouquinho no slide só para mostrar para vocês. Então, eu escolhi começar por esse ponto B aqui, né, calculando ele, porque é o primeiro que eu tenho aqui na minha medição. A gente tem que fazer um azimuth de referência, recalcular ele, por causa daquela coisa que eu falei da poligonal fechando e mudando seu formato, para poder fazer o ponto B. As coordenadas de E0, E1, E2 e E3 que eu tinha na aula passada, eu vou usar aqui para, né, relembrar qual que é aquele ΔX e ΔY que eu tenho indo de E3 para E0, porque é desse alinhamento aqui, E3 e E0, que o meu ponto B está dependendo lá na tabelinha que a gente obteve essa aula. Para fazer esses deslocamentos, então, é só eu pegar as coordenadas finais de E0, né? Então, 5.000 e 10.000 tá aqui. E subtrair das coordenadas de E3 que a gente já encontrou. E aí eu tenho as distâncias que foram percorridas. Lembrando, então, eu estou trabalhando com o alinhamento E3 E0, porque a partir do E0, né, a partir desse alinhamento, eu abri uma determinada distância em um determinado ângulo para chegar até o ponto B. Para recalcular esse azimuth de referência que eu já tinha, né, eu tenho então os deslocamentos em x e em y, e eu tenho um ângulo aqui que é esse azimuth que eu quero encontrar. A tangente desse ângulo vai ser o ΔX dividido pelo ΔY. Se eu fizer o arco tangente desse valor, ou seja, a tangente a menos 1 desse valor, eu consigo encontrar o ângulo θ, que é, nesse caso, 2 graus, 47 minutos e 58 segundos. Então, isso daqui foi o que eu encontrei. Mas o azimuth compensado lá da aula passada, quando a gente fez a poligonal, era diferente. Então, olha só, por causa das mudanças na poligonal que eu mencionei, né, que ela não estava fechando, e a gente faz a compensação e fecha, quando a gente faz esse passo 8 aqui, esse azimuth muda, por isso que a gente precisa recalcular ele antes de poder começar os cálculos dos detalhes. É uma variação bem pequena, mas é importante fazer a conta. Então, agora que a gente já tem o azimuth de referência, que vai ser, né, o azimuth anterior, a gente pode fazer o azimuth do ponto B, que é o que eu quero fazer agora. A fórmula que a gente vai usar é aquela mesma lá, né, de calcular o azimuth com base no anterior e o ângulo horizontal à direita. Dependendo do valor do resultado, a gente adicionava, subtraía 180 graus ou 540 graus. Então agora, o azimuth de E0 para B, que é o que eu realmente quero saber, né? É isso que de fato a gente estava buscando. Eu só tive que fazer esse azimuth de 2 aqui para poder recalcular ele, né, e usar como referência. Então eu vou ter ele mais o ângulo horizontal à direita, que foi fornecido na tabela dessa aula quando a gente fez a medição dos detalhes. Somando isso dá 58, é um valor menor que 180, então a gente soma 180
e esse daqui vai ser o novo azimuth. Percebam que o valor dele é bem condizente aqui, né, com o azimuth visualmente olhando. Então, ele é maior que 180, né? Dá para ver que faz sentido o valor que a gente obteve. De novo, seguindo os mesmos passos de quando a gente fez a poligonal. Então, agora eu vou fazer as projeções parciais com aquela mesma fórmula. A projeção dx vai ser a distância horizontal vezes o seno do azimuth, e o dy vai ser o cosseno do azimuth. Já temos a distância que foi fornecida nas medições dos detalhes, e o azimuth a gente acabou de calcular. Então, com esses valores, a gente encontra dx, dy e coloca na tabela. Percebam então que eu tenho as coordenadas do ponto E0, que a gente já tinha feito, e agora eu tenho o deslocamento que vai de E0 para B. Então, com essas coordenadas e com esse deslocamento de E0 para B, eu consigo achar as coordenadas de B, né? Eu posso irradiar o ponto B. O x do B vai ser, então, o x de E0 mais o deslocamento de E0 para B. X de B vai ser, então, 5.000 mais o deslocamento em x, que é menos 8. Dá esse valor aqui. O y vai ser o 10.000 mais o deslocamento de E0 para B em y, que é esse aqui. Então, menos 5, a gente tem esse valor. Com isso, a gente fica com E0, que já tinha as coordenadas conhecidas da aula passada, os deslocamentos que a gente encontrou em x e em y, e perceba que eles levam exatamente ao ponto B, que é o que a gente queria encontrar. Qual que é o passo a passo, então? Primeiro, recalcular o azimuth de referência por causa daquelas alterações no formato da poligonal que acontecem quando a gente faz a compensação de qualquer ângulo ou distância. Com o azimuth, a gente faz as projeções parciais dx e dy, e aí as coordenadas do detalhe que a gente está procurando podem ser irradiadas, né, a partir dos pontos da poligonal. Percebam então que a poligonal é usada como apoio para encontrar os detalhes. Já foi feita então a coordenada do ponto B, agora vamos para o ponto A. O procedimento vai ser o mesmo, mas eu vou fazer de novo para caso tenha ficado alguma dúvida. Eu vou voltar lá atrás para ver o que tinha sido obtido do ponto A. Então, olha só, o ponto A, que está aqui, a ré dele é o E0, a estação está em E1, aí a partir desse alinhamento eu abri um determinado ângulo horizontal, que está aqui, e medi uma determinada distância, que está aqui, para chegar no ponto A. Então, a gente vai ter que recalcular o azimuth referente a esse alinhamento aqui, E1, E0, para poder descobrir as coordenadas. Beleza, vamos voltar lá para frente. O azimuth de referência que eu estou procurando, então, como eu disse, é referente ao alinhamento E1, E0. Com as coordenadas que a gente já tinha obtido na próxima aula de E1, E0, a gente tem as variações de distância, certo? Entre os dois, mesmo procedimento. E aí o azimuth é esse aqui, né? Do alinhamento do norte do E0 indo para o E1. Como eu quero recalcular ele para servir de referência, eu não sei, ele é um θ. Utilizando a variação em x e em y, eu posso fazer uma tangente de θ é igual a essa divisão, e fazendo o arco tangente do resultado da divisão, eu consigo encontrar o ângulo. Percebam que aqui foi um pouco diferente, porque eu tive um ângulo de menos 85 graus, 0 minutos e 16 segundos. Poxa, o que é um ângulo de menos 85 graus? É você ir no sentido contrário do círculo, né? Vamos pensar. Se eu tenho um círculo que vai aqui do 0 até o 90, por exemplo. Então, se eu fizer esse caminho aqui, se eu for do 0 até o menos 90, é como se eu fosse no sentido contrário, né? E fosse para o menos 90 aqui. Só muda o sentido que você está viajando no círculo. Enfim, isso acarreta pra gente que o menos 85, se você fizer 360, que é o círculo inteiro, menos esse valor, você chega no valor positivo do ângulo. Percebam então que é um valor que faz sentido aqui, né? Nosso resultado agora. É como se eu tivesse andado a partir daqui 85 graus no outro sentido, né? Normalmente a gente anda para cá, mas eu andei 85 negativo para cá. O resultado acaba sendo o mesmo. Então tá, aqui fazendo o cálculo de novo, esse foi o valor encontrado. Na aula passada, nesse alinhamento, o valor era esse daqui. Então olha só, uma variação bem pequena, mas ela existe, de novo por conta das mudanças na poligonal quando a gente faz a compensação.
Então isso tem que ser levado em conta. Calculando agora o azimuth do ponto A, do detalhe A. O ponto A vai ser irradiado a partir de E1, então o azimuth de E1 a A vai ser o azimuth de referência que a gente acabou de fazer, mais o ângulo à direita, que a gente já tinha pela tabelinha. Esse valor aqui resultante a gente subtrai 180 por conta daquelas regrinhas lá, né? E o resultado é 161 graus. Então, de novo, percebam que visualmente faz sentido. Anotamos aqui então o azimuth. Com o azimuth, a gente pode calcular as projeções parciais de dx e dy, lembrando que é só fazer seno e cosseno do azimuth e a distância horizontal. Temos aqui então o azimuth, temos a distância, foram feitas as contas e eu encontrei dx e dy. Agora, se na aula passada eu tenho as coordenadas do ponto E1 e eu tenho o deslocamento de E1 para A em x e em y, eu posso irradiar o ponto a partir de E1. O x do A vai ser o x de E1 mais o deslocamento em x, de E1 para A. O y do A vai ser o y de E1, esse aqui, mais o deslocamento em y de E1 para A. Essas daqui são então nossas coordenadas do ponto A. Percebam então, novamente, eu estou em E1, em coordenadas que eu já conhecia da aula passada, fiz um certo deslocamento a partir dele, e isso me permite irradiar do ponto E1 as coordenadas para o ponto A, que é o que eu queria fazer, né, desde o começo da aula. E agora para os pontos C, D, E, enfim, para todos os outros pontos que a gente tinha. O procedimento é o mesmo padrão para todos os outros pontos. Então eu já coloquei os valores aqui, caso você queira fazer e tentar conferir. Mas enfim, vai seguir essa mesma sequência de passos, né? Você vai identificar em qual alinhamento você está trabalhando, com quais pontos, e recalcular os azimuths, depois as distâncias, depois irradiar o ponto. Com isso a gente entendeu aqui como, a partir dos pontos da poligonal, encontrar os detalhes que estão dentro dela. Eu espero que tenha ficado clara a explicação. Eu não fiz de todos os pontos, porque senão obviamente a aula vai ficar muito grande, né? São vários pontos e muita conta. Mas enfim, em caso de dúvida, vocês podem deixar um comentário, me mandar mensagem nas redes sociais. Peço também que vocês me ajudem na divulgação, mandem o canal, se não por esse projeto, por essa aula, pelos outros projetos também, para quem você achar que pode se interessar. E a gente se vê na próxima aula, onde vai começar o assunto da altimetria. Então agora a gente já sabe, né, como encontrar as coordenadas x e y de todos os pontos. E agora a gente tem que encontrar a altura deles, né, para poder fazer as curvas de nível, fazer o desnível entre eles e por aí vai. Então vejo vocês lá e até a próxima.